Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que a suavidade de Maria seja em nossos corações. Traremos as reflexões da noite de hoje em torno do tema a cura do cego de Jericó. E basicamente, nós queremos responder duas perguntas. Por que Jesus escolheu curar um cego da cidade de Jericó? Ele poderia ter curado esse cego em outras localidades. E a segunda pergunta, quem é o cego de Jericó? Então, ao longo das nossas reflexões, a gente vai procurar responder a essas duas perguntas. Para que possamos melhor compreender essa passagem, a gente vai procurar caracterizar Jericó àquela época. Que para entender bem a importância da cura, nós teremos que estar compreendendo qual é o papel que Jericó exercia àquela época. A primeira coisa que chama a nossa atenção, é que, em termos de altitude, as cidades são classificadas em relação ao nível do mar. Então você tem lá no nível do mar altitude zero, e a partir daí você vai medindo. Quanto mais alta a cidade, mais fria. Quanto mais próxima do nível do mar, mais quente essa cidade. Então a primeira coisa que importa para a gente é a questão do nível do mar. Então nós temos aqui o nível do mar. Jesus vai exercer o seu ministério terreno em torno do lago de Genezaré. Em torno do lago de Genezaré tinha basicamente ali 10 grandes comunidades. Mas 4 delas nos chamam a atenção em especial. 2 comunidades é Samaria e Cafarnaum. Essas 2 cidades estão ao nível do mar. Então são cidades ao nível do mar. Samaria e Cafarnaum. Cafarnaum, por quê? Era uma cidade que representava um centro administrativo. Tipo assim, Belo Horizonte para Minas Gerais, São Paulo para o Brasil. Então era uma cidade com essas características. Já Samaria, ela era habitada pelo mesmo povo hebreu, mas eles eram discriminados por restante do povo hebreu, por uma questão muito simples. Os babilônicos invadiram toda aquela região. Quando os babilônicos invadiram aquela região, a região toda era monoteísta, já acreditava num Deus único. Os babilônios monoteístas acreditavam em muitos deuses. Quando os babilônios foram expulsos, toda aquela região volta a ser monoteísta. A única exceção é Samaria. Então, depois da invasão dos babilônios, Samaria volta a ser politeísta, mesmo tendo sido monoteísta. E é interessante que a questão do politeísmo e do monoteísmo é uma questão de evolução. Todo povo começa como politeísta, na medida que ele vai evoluindo, ele se transforma em monoteísta. É raro encontrar situações que invertem a lógica. Samaria é o caso. A outra característica importante da Samaria é que os habitantes dessa região não se preocupavam com a questão espiritual. Eles se limitavam o entendimento, os movimentos, tudo só considerando o mundo aqui agora. Eles eram materialistas em essência. Quando você saía da Judéia para ir a Jerusalém, o caminho mais perto era passar pela Samaria. Normalmente, todo o povo dava a volta e ia para um caminho mais longo para não passar na Samaria, tamanha era essa discriminação. Samaria e Cafarnaum representam a faixa evolutiva do povo hebreu naquela época. Então, essas 2 cidades representam a faixa evolutiva do povo hebreu naquela época. Mas vai ter uma cidade muito interessante, muito acima do nível do mar,
que é Jerusalém. Então, Jerusalém está muito acima do nível do mar. Lá no Monte Jerusalém é que tem o famoso templo que foi já destruído várias vezes. O que representa Jerusalém àquela época? A busca da espiritualização das criaturas. Então, a criatura que quer se espiritualizar, ele vai na direção de Jerusalém. Mas tinha na época, e está lá até hoje, a cidade de Jericó. A característica interessante da cidade de Jericó é que ela está abaixo do nível do mar. Como nós temos Países Baixos, a Holanda, etc., Jericó era uma cidade abaixo do nível do mar. Uma cidade que se caracterizava pela questão do comércio. Compra, venda, troca. Fervilhava aqui a questão do comércio. Era uma cidade pequena, mas o comércio era tão intenso que aqui representava o terceiro maior arrecadação de impostos do Império Romano. Então ali estava o terceiro maior polo de arrecadação de impostos. Entendeu a ideia de Jericó? Então a cidade ligada ao comércio, ligada às vendas, às trocas, importante polo de arrecadação do Império Romano. Então a criatura naquela época, no seu dia a dia, podia dizer que ele vivia em Samaria ou em Cafarnaum, tentou espiritualizar e vai para Jerusalém, e quando ele está ligado puramente às questões materiais, ele ia para Jericó. Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, e vamos ver a pergunta que Kardec faz aos Espíritos, a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos vão responder que a lei de Deus está escrita na consciência. Essa consciência não é a consciência do certo e errado. É a consciência que representa a essência do ser. Você pega uma semente, a lei de Deus está escrito lá. A lei de Deus está escrito lá. Qualquer parte que tem vida no universo, a lei de Deus está escrito lá. Isso significa dizer que as leis de Deus presidem todos os fenômenos do universo, tanto de criação como de movimento. Mas a lei de Deus preside, ela não interfere. Leon Denis diz que a lei de Deus está aqui. Se você acionar a lei, o efeito que ela vai causar, que ele vai chamar de fatalidade. Por que fatalidade? A mesma lei acionada oferece sempre a mesma resposta. Então, cada criatura vai acionando uma série de leis, cada lei tem a sua fatalidade, a soma das fatalidades aplicada a uma determinada criatura é o que nós chamamos de destino. Então, o que é o destino? É o resultado das leis aplicadas à criatura. Por isso que o destino não pode ser escrito na pedra. Porque na medida que a criatura vai pensando, sentindo e fazendo, ou deixando de pensar, sentir e fazer, ele vai mudando o seu próprio destino. O destino tem aquelas partes fixas lá, que é o resultado daquilo que você já viveu. Isso aí está feito. Aquilo que você já viveu está feito. Mas o que você está vivendo aqui agora interfere de forma significativa no seu destino. Se as leis de Deus presidem o universo sem interferir, isso tem uma consequência muito interessante. Duas consequências importantes. A primeira consequência importante: se é assim, pode-se afirmar que Deus é justo. Que independente de quem está acionando uma determinada lei, ele vai ter a resposta correspondente. Só que tem um detalhe: para nós humanos, nós acionamos a lei, para a lei dar a resposta. Quando se trata de lei moral, que tem as leis físicas e as leis morais, quando se trata de lei moral, a resposta da lei vai ser coordenada pela lei de justiça. E a lei de justiça, para oferecer a resposta, ela consulta o amor e a caridade. Aí vai definir quando, onde, como, né? A gente pega lá no estudo das leis morais, o amor e a caridade como complementos da lei de justiça. A lei de justiça é aquela que concentra todas as fatalidades da lei para entregar o indivíduo, ou para entregar uma determinada humanidade. Só que a lei de justiça, para fazer isso, ela consulta o amor e a caridade
para ver em que circunstâncias isso vai acontecer. Essa é a primeira consequência, a justiça de Deus garantido pela aplicação da lei, sem olhar quem é, não importa. Qual que é a segunda consequência dessa presidência das leis divinas? É que tudo no universo é cíclico. Nada no universo acontece fora de ciclos. Tudo no universo é ciclo. Por que que tudo no universo é ciclo? Porque o universo tem uma lei maior chamada de lei de simetria. Porque se é universo, o que que significa? Unidade das diversidades. Para que as diversidades juntas mantenham o equilíbrio, tudo que acontecer nas diversidades tem que ter uma reação da mesma natureza, na mesma intensidade, porém em sentido contrário. Nós reduzimos, essa lei para a gente compreender em lei de causa e efeito. Na verdade, a lei de causa e efeito é uma derivação da lei de simetria, que vai manter o universo em perfeita harmonia sempre. Então, esses ciclos, tudo que vai acontecer no universo são ciclos. E o ciclo, ele tem uma característica interessante. O ponto inicial é sempre igual ao ponto final. Aonde começa o ciclo é exatamente aonde termina. Você aciona um ciclo. A primeira fase do ciclo é ação, plantio. A segunda fase do ciclo é a reação, a colheita. E ao final do ciclo vai acontecer uma avaliação. Nessa avaliação, o indivíduo, o processo, o fenômeno, não interessa. Vai ser aprovado ou reprovado no ciclo. Se ele for aprovado, ele passa para o próximo ciclo. E se ele for reprovado? Ele repete o ciclo. É aí que vai haver choro e ranger de... Toda vez que está falando em choro e ranger de dentes, é alguém que está repetindo o ciclo no qual ele já foi reprovado. E por que vai ter choro e ranger de dentes? Porque a lei de justiça diz o seguinte, eu te dei esse lugar, essas condições e essas companhias. Não foi suficiente para você. Então preciso melhorar as condições. Como? Dando um ajuste fino para que você ver. Então, sempre a repetição ela é um pouco mais severa do que a primeira passagem. Você pode tomar de bomba de novo? Pode também. Repete o ciclo. Nas mesmas condições? Não. Isso vai tornando cada vez mais severo. Até quando? Até chegar no limite das suas forças. Porque quando chegar no limite das suas forças, pela dor, aí você cede. Mesmo na dor, ela varia em intensidade, Tem aquele que aguenta um pouquinho, outro aguenta mais ou menos, outro aguenta muito, mas isso vai ajustando, até chegar no limite da criatura. O importante é que a gente seja aprovado na primeira fase. Quando a gente é aprovado na primeira passagem pelo ciclo, a gente vai dizer que o indivíduo aprendeu pelo amor. Toda vez que você é aprovado no primeiro ciclo, você foi aprovado pelo amor. A evolução não se dá pelo amor e pela dor? Repetiu o ciclo, dor. Repetiu de novo, mais dor ainda. Então, quer dizer, a dor é a consequência da rebeldia, da invigilância, da indisciplina. Ok, muito bem. Do ponto de vista evolutivo, cada criatura aqui e agora, por incrível que pareça, está no melhor lugar, nas melhores circunstâncias, nas melhores companhias. Por incrível que possa parecer. Às vezes, mas não é possível, Tá certo? Mas a lei divina garante que para a nossa evolução, cada um está no melhor momento, na melhor circunstância, nas melhores companhias. Ok? Essa circunstância forma um ciclo. Significa que cada ciclo tem uma coisa para nos ensinar. Então, em cada ciclo, ali tem um processo que você vai adquirir conhecimento e experiência. Uma vez que você adquiriu conhecimento e experiência num determinado ciclo, você está pronto para passar por outro ciclo. Nessa passagem, Jesus vai curar o cego de Jericó
É interessante que Jesus não cura o cego na entrada. Jesus entra em Jericó e vai curar o cego na saída de Jericó. O que significa isso? Jesus está dizendo assim: você já aprendeu tudo que a matéria sozinha poderia te ajudar. A partir de agora, além da matéria te ensinando, você vai começar a desenvolver o seu livre-arbítrio, você vai começar a tomar decisões para que a consciência passe a favorecer o seu processo evolutivo. Então agora não é só mais a matéria que vai colaborar na sua evolução. A partir de agora, as suas deliberações serão importantes no seu processo evolutivo do ponto de vista moral. É isso que significa curar um cego na saída de Jericó. Então Jesus entra em Jericó, fica em Jericó, quando ele está saindo de Jericó, é que ele cuida do cego. Se ele curasse o cego na entrada de Jericó, ele estaria dizendo assim, ó, o que aconteceu ali não importa para você, mas não é isso que ele faz. Ele passa em Jericó e cuida na saída, ou seja, tudo que você aprendeu ali é extremamente importante. Você vai continuar aprendendo com Jericó, mas só que agora assim, ó, 99% Jericó, 1% da consciência. 98% Jericó, 2% da consciência. Que a lei não é de evolução? Então precisa de evoluir no processo de substituição. Dois acontecimentos importantes que acontecem relativo a Jericó, que nos favorece a compreensão dessa cura do cego. A primeira passagem que é importante é a passagem do bom samaritano. E eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem qualquer. Se ele era um homem qualquer, não está dizendo que ele era um conhecedor da lei. Aonde estava o pensamento e o sentimento deste homem que descia para Jericó? Tudo em Jericó. Ele era um homem qualquer. Ele estava descendo para Jericó. Então vamos dizer, ele tinha conhecimento de Jericó e tinha o sentimento de Jericó. Estava indo para Jericó. Quando ele estava descendo para Jericó, ele foi assaltado. Tomou uma boa surra e ficou quase morto. Ele tinha sentimento e pensamento, ele descia de Jerusalém na direção de Jericó. O que significa esse indivíduo descendo de Jerusalém para Jericó? Vou imaginar que nós três aqui vamos formar uma quadrilha para assaltar ônibus. Aí você fala assim, vamos mapear o nosso assalto. Tem um grupo de romeiro indo para Aparecida do Norte. Tem um grupo de gente indo no Paraguai comprar coisas para vender aqui. Aquilo que fazia antes, que agora a China está acabando com isso. Nós vamos assaltar os romeiros indo para Aparecida do Norte ou onde estão indo para o Paraguai comprar muamba? Paraguai, porque é lá que tem dinheiro. Eu não vou assaltar romeiro que vai ter farofa, não sei o quê, pão com salame. Não é ali. Eu vou assaltar é o sujeito que já vai para o lugar fazer. Isso é a famosa lei de sintonia, não é isso? Por lei de sintonia, esse sujeito foi assaltado. Agora veja que interessante. Descia no mesmo caminho, ou seja, descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. O sacerdote conhece a lei de Deus, não conhece? Então o pensamento do sacerdote naturalmente está em Jerusalém, concordamos? Esse aqui está todo em Jericó. Esse aqui está todo em Jericó. Mas o pensamento do sacerdote está em Jerusalém, claro, ele conhece a lei de Deus. Só que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Vou lá comprar um anel. Vou lá comprar uma seda. Vou lá comprar não sei o quê, ok? Ele está indo de Jerusalém para Jericó. Aonde está o sentimento do sacerdote? Lá em Jericó. O sentimento dele está em Jericó. Ele está indo em Jericó fazendo alguma coisa. Ele passou no caminho, vê o sujeito caído e fala, vou perder meu tempo não, vou seguir em frente porque eu quero chegar lá que eu quero comprar as melhores peças. Não ajudou. Mas descia pelo mesmo caminho também, ou seja, Jerusalém para Jericó, um levita. Levita significa aquele que conhece a lei, aquele que é responsável pela contabilidade. Ou seja, ele conhecia todas as leis mosaicas. Seria um juiz, ele não é um juiz, é tipo um promotor, um desembargador. Ele conhecia toda a lei mosaica. Se ele conhecia a lei mosaica,
o pensamento do levita também estava em Jerusalém. Mas o levita, conhecedor das leis, boa condição econômica, estava lá em Jericó comprar alguma coisa para ele. Aonde estava o sentimento do levita? Em Jericó, que está indo lá fazer compra. Ele também vai ver o sujeito caído. Vai ajudar? Não dá tempo a trabalhar a nossa viagem. Quando a gente compara esse sacerdote com o levita, é tipo o seguinte: você está andando na estrada, num caminho sozinho aí, você dirigindo. Aí você vê uma pessoa atropelada no chão. Aí você fala assim: vou ajudar. Vou pegar essa pessoa e vou levar para o hospital. Mas o que você já está garantindo? Um caminhão de problema. Você justificar que não foi você que atropelou, eles vão falar que você pegou o cara errado, ele morreu porque o sangue vazou não sei aonde, e não sei o quê. Prepare-se para ter problema se você socorrer uma pessoa sem testemunha. Se ela morrer, inclusive, com você, aí prepare, você vai a júri popular, etc e tudo. Não é isso que acontece hoje? Alguém, e tem aquele, inclusive, que atropela e foge, tentando fugir dessas complicações. Se você encontrar alguém atropelado, então você pensa 1000 vezes em ajudar. Ou não é assim? Muito bem. Aí, descia pelo mesmo caminho um samaritano. Mas esse samaritano estava em viagem. Descia pelo mesmo caminho um samaritano. Mas esse samaritano estava em... Quando a pessoa vai viajar, ela se prepara para a viagem, não é isso? Mas esse sujeito é da Samaria, um povo materialista, que não preocupa com essas questões espirituais. Ou seja, o pensamento do samaritano, o pensamento dele está em Jericó. O primeiro vai passar ali que tem o pensamento de Jericó. Ele é materialista. Ele não está preocupado com essas questões de Jerusalém. Até mesmo porque o samaritano orava no monte lá em Samaria. Ele não ia em Jerusalém orar. Ele tinha o próprio monte para orar. Aí o samaritano, já vai ele. Quando ele vê o sujeito caído, ele fez a seguinte pergunta: e se fosse eu? Ele faz essa pergunta: e se fosse eu? Quando ele faz essa pergunta, para onde vai o sentimento do samaritano? Jerusalém. É o primeiro que teve o pensamento que foi para... O sentimento foi para... Ele ajudou. Quando Jesus nos pede para orar e vigiar, ele está dizendo assim: vocês já conhecem muita coisa. Vocês conhecem igual o sacerdote, conhecem igual o levita, vocês conhecem coisas demais. Mas a pergunta é: onde anda o sentimento? Porque se o sentimento não for vigiado, ele vai nos levar sempre para a questão do conforto do dia a dia. Mas não é por acaso. Os espíritos perguntam assim a Kardec na questão 712. A questão 712 cabe em Jericó. Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus dotou o homem do sentimento de prazer na posse dos bens materiais? Olha a pergunta que Kardec fez: por que Deus dotou o homem do sentimento de prazer na posse dos bens materiais? Os espíritos dizem, com 2 objetivos. O primeiro objetivo: dar ao homem alguns momentos de prazer para ele ter força de enfrentar as suas provas e as suas expiações. Então, o homem precisa de alguns momentos de satisfação, de prazer, para enfrentar as provas e as expiações. Comer uma boa comida, ouvir uma boa música, assistir um futebol, pescar, comprar sandália. Não tem uns negócios assim? Comprar sandália, fazer botox, tá? Não tem uns negócios assim? Porque se não for assim, mais ou menos com 20 anos de idade, todo mundo desistia. Se a gente não tivesse a satisfação das conquistas,
Com 20 anos de idade, falou, esse trem está muito para mim, larga para vocês aí, porque eu não vou mexer com isso não, perfeito? Mas aí vem um segundo objetivo que é interessante. Ele parece até contraditório o primeiro, mas quando a gente analisa não vai ver. Qual é o segundo objetivo do prazer da posse do bem material? Dá ao homem a oportunidade de resistir à tentação dos bens materiais. Ué, peraí. Eu posso ter o prazer ou não pode? Pode ter o prazer. Só que, quando esse prazer do bem material de um determinado artigo já cumpriu esse ciclo, chega, né? Tem um grande pensador que viveu alguns séculos antes de Cristo, que foi um dos grandes responsáveis para preparar, né, o caminho do cristianismo, que é Sócrates. Sócrates é um dos espíritos mais elevados que passou aqui pela Terra. E lá na cidade dele, tinha aquela famosa feirinha de domingo, igual tem quinta-feira aqui na avenida. Aí Sócrates ia para a feira também. Na feira tem muita variedade, os preços são bons. Assim, Roberto, compre com desconto, compre não sei o quê. Falou em desconto, então a mulherada endoida, né? Fala em desconto, falou, quem que está desconto aí, né? Muito bem. Só que chegava na feira, parava em frente a uma tenda daquela, olhava tudo e depois começava a rir. Ia para outra, olhava tudo e depois começava a sorrir. Aí alguém perguntava para ele, ô Sócrates, de que você está sorrindo? Ele falou assim, eu estou sorrindo de ver tantas coisas que eu não preciso mais. De ver tantas coisas que eu não preciso. Esse chegou naquele ponto. Agora vamos pegar um exemplo mais simples e porta da nossa. Eu disse que a maioria das mulheres não aguenta ver numa vitrine de sapataria as sandálias sem dar uma olhada. É difícil de resistir. Muito bem. Então as mulheres normalmente gostam muito de sandália. Aí vamos imaginar que a pessoa gosta de sandália. Ah, eu gosto de sandália, tem 5 pares de sandália em casa. Bacana. Mas se a gente pesquisar, vai ter gente que tem 300 pares de sapatos, sabia? Tem homens que tem 150 ternos. Vai gostar de terno mais longe, ou seja, se ele usar um terno por dia, ele gasta 5 meses para usar todos. Então assim, gostar de terno, bacana. Ter lá uns 5, 10, 15, 20, dependendo do que a gente faz, tudo bem, mas ter 120, 150 ternos, passou do... Então, te dá a oportunidade de resistir esse prazer dos bens materiais. Muito bem. Então, Jericó representa esse prazer da posse dos bens materiais. Ou seja, Jericó tem muitas coisas a nos ensinar. Se a gente quiser fazer justiça com Jerusalém, lá no Jerusalém cabe a questão 625. Qual o modelo mais perfeito de moralidade que Deus ofereceu ao homem? E a resposta é Jesus. Então você tem aqui Jesus aqui e Jericó aqui. No nosso processo evolutivo, nós precisamos dessas duas polaridades, ok? Muito bem. Então está aqui uma passagem importante relativa a Jericó. Depois dessa passagem samaritana e antes da cura do cego, Jesus esteve em Jericó. Aliás, Jesus esteve em Jericó a primeira vez assim na Assunção. Ele vai lá, é batizado por João Batista e ele resolve andar pelas regiões prósperas da Palestina. Ele vai ver aquelas belezas, como que acontece, para depois começar o seu ministério. Depois que ele foi batizado por João Batista, um dos lugares que ele vai visitar é Jericó. Ele passa por aí, aqui ó, quanto progresso, que lugar bacana, o dinheiro aqui faz efeito, etc. Ok? Aí Jesus agora, já no seu ministério, ele vai em Jericó. Quando ele disse que ia em Jericó, Jericó era a terceira cidade, maior cidade em arrecadação. Como que se dava a cobrança de impostos naquela época? Você chega aqui em Ouro Branco para cobrar impostos. Vou imaginar que hoje voltasse a maneira que cobria naquela época. Aí o governo falava assim, ó, em Ouro Branco eu quero R$100 de impostos ao longo desse ano. Eu quero R$100. Aí ele fala assim, ele diz assim, está à venda
o direito de cobrar impostos em ouro branco, R$100. Aí o Josafá, muito rico, chega lá, pá, R$100 para o governo. O governo pegou o dele e fala com o Josafá, agora você faz o que você quiser. Aí o Josafá fala assim, eu não estou aqui para fazer caridade, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Aí fala assim, ouro branco tem quantos bairros? Tem 10. Ele fala assim, se eu comprei 100, eu vou vender cada bairro por 20. Eu comprei por 100, já virou 200. Aí ele fala, ó, estou vendendo o direito de cobrar impostos em ouro branco por R$20, pechincha. Aí o Toninho corre lá, o Roberto corre, o outro corre, cada um vai lá e compra por R$20 o direito do bairro. Aí ele fala assim, aí eu já falo assim, ó, você vai lá pro bairro e faz o que você quiser. Eu já peguei o meu agora. Aí você foi lá e comprou o bairro Siderurgia. Aí você chega no bairro Siderurgia e fala assim, aqui tem 10 ruas. Eu comprei por 20, eu estou vendendo cada rua por 4. Vai dar 40. E aí vai. E vendendo, até que cada rua tinha 1 ou 2 cobradores de impostos daquela rua. Então o imposto era cobrado por varredura, né? O sujeito responsável pelo imposto, ele vinha passando de casa em casa pegando. Pegava dinheiro, pegava animais, pegava gente para vender. Ele não ia embora sem o dinheiro. Só que os cobradores de impostos eram judeus. Era judeu cobrando impostos judeus em nome do império. Por isso que os publicanos, os cobradores de impostos, eram tão odiados. Que eles eram do próprio povo, cobrando imposto dele para outros. E viu que o imposto vai só crescendo, crescendo, crescendo. Esse que tinha o direito de cobrar impostos em toda Jericó é o nosso famoso Zaqueu. Um homem de baixa estatura, ele tinha o direito de cobrar impostos em toda a Jericó. Ele era, sem sombra de dúvida, o indivíduo mais rico dessa região inteira. E ele era conhecido por todos pelo poder que tinha e pela sua riqueza. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar lá, ele falou assim, eu quero ver, só isso que ele queria, eu quero ver esse sujeito. Zaqueu era baixinho, no meio do povo não dava, né? E uma das coisas que produzia muito aqui, né, era exatamente azeitonas. Produzia muita azeitona nesse lugar aqui. Ele vai lá, sobe na árvore e fica lá esperando Jesus passar. Ele queria ver. A gente precisa se lembrar que quando Jesus começa o seu ministério, ele diz que não está aqui para cumprir a vontade dele, mas para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a seguinte, de todos aqueles que ele entregou, que nenhum se perca. Ou seja, todos nós estamos o tempo inteiro nas mãos de Jesus. Ninguém tira nenhum de nós das mãos de Jesus. Ele sabe tudo a nosso respeito. O que a gente gosta, o que não gosta, o perfume que usa, o que é que pensa. Sabe tudo isso a nosso respeito em tempo real. Você fala assim, mas dá para saber? Eu vou dar uma indicação do tamanzinho desse Espírito que é Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, a gente não sabe nem calcular esse tempo. Ele já ajudava a planejar a existência do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito capaz de planejar a existência de um planeta. Entendeu? A capacidade desse espírito. Então, a nossa vida para ele é um livro aberto em tempo real, o tempo todo. Aí, quando Jesus está passando, ele parou, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou pernotar na sua casa. O Chico, a um raio de 30 metros em torno do Chico, ele sabia o nome e os familiares de qualquer pessoa que chegasse perto dele. Você chegar perto dele e falar, você é fulano, filho de Bertano, os seus problemas, as suas características principais, num raio de 30 metros, o Chico sabia a vida de todo mundo que chegava perto dele. Só para você ter uma ideia, né? Aí Jesus falou, Zaqueu, desce daí que hoje eu pernoitar na sua casa. Zaqueu quase que eu da árvore, né? Quer dizer, eu estou aqui só para olhar, o cabra está me chamando pelo nome. Muito bem. Quando ele chamou, aquilo foi o maior fervedor, mas não interessa. Vamos adiantar o que não interessa aqui. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, vai acontecer um fenômeno muito interessante. Todos nós aqui já vimos falar sobre o fenômeno de quase morte.
Na hora de quase morte, pela lei de conservação, o espírito vê o risco real de perder a vida do corpo físico. Por questão de segurança, ele passa todos os arquivos do cérebro para o perispírito. Porque se o corpo morrer, os arquivos estão preservados. Nesse fenômeno do espírito passar os arquivos do corpo, do cérebro para o perispírito, o sujeito vê a vida dele passar diante dos olhos. Só que esse fenômeno de repaginar os fenômenos dessa existência, quando o espírito é acionado em qualquer coisa, eu digo assim, profissão. Quando eu digo profissão, cada um de nós aqui tem uma ideia do que seja profissão. O que o espírito, cada espírito, encarnado e desencarnado aqui presente faz? Ele repagina todas as suas existências para verificar em cada existência como é que é essa noção em cada existência. Então, nosso espírito está repaginando todas as nossas existências o tempo inteiro. Quando você chega pessoalmente perto de Jesus, instantaneamente, para ele te mostrar que ele te conhece profundamente, ele te faz lembrar de todas as existências como humano, as suas experiências no reino animal, as suas experiências no reino vegetal e as suas experiências no reino mineral, e traz de volta. Ou seja, ele repassa toda a sua trajetória evolutiva diante de você. Quando Zaqueu teve esse sentimento, ele falou, este cara me conhece. Aí o Zaqueu se adiantou, fica tranquilo, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Jesus ficou caladinho. Naquela época, pela lei de Moisés, se você desse um prejuízo a alguém, a lei mandava te devolver o que você deu de prejuízo e mais 1/5, ou seja, 20%. Então você pagava, você devolvia o que deu prejuízo mais 20% de multa. Aí o Zaqueu poderia devolver o prejuízo que deu com 20%, né? Ele falou com Jesus, eu vou dar metade que eu tenho tudo para os pobres. Todo aquele que eu dei prejuízo, eu vou devolver multiplicado por 4. Então ele resolveu pagar 400%. Quando ele disse isso, aí Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Não deixou ele falar mais nada. Porque Jesus ficou com medo dele ficar pobre. Porque se ele ficasse pobre, ele não ia poder mais cobrar impostos em Jericó. Mas se ele não cobrasse, outro teria que cobrar. E se chegasse um novo para cobrar impostos aqui, ia fazer com o povo as mesmas coisas que Zaqueu já fez até então. Como Zaqueu agora já compreendeu e já tem uma lógica espiritualizada em relação a essa obrigação de pagar os impostos, Jesus estava garantindo o seguinte, a partir de hoje, Jericó tem um cobrador de impostos justo. Ok? É isso que ele faz. Muito bem. Eu pergunto para vocês, Zaqueu aceitou seguir Jesus pelo amor? Sim ou não? Sim, foi espontâneo. A hora que ele compreendeu, ele foi espontaneamente. Emmanuel escolheu seguir Jesus pelo amor? Não, ficou dando birra, sou senador Emmanuel, não posso andar com pobre aqui no meio da rua, que eles vão rir de mim, não é isso que ele falou com Jesus? Vou andar com pobre igual você aqui, pô, né? O jovem rico aceitou o convite na hora? Não, o jovem rico é o mesmo Miramês, 1659 anos depois é que ele aceitou o convite, quando chegou aqui no Brasil, na condição de um espanhol chamado Ovídio de Miramês. Aí que ele foi, deitou lá, a hora que cochilou, ele ouviu a voz. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, segue o seu caminho e me segue. Aí que ele foi fazer o testamento e dá tudo que tinha para os pobres. Gastou 16 séculos e meio para aceitar o convite. O Zaqueu, Jesus só pediu ele para dormir na casa dele, não falou mais nada. Ele já falou, não, deixa comigo que eu estou indo. Então esse veio pelo amor, verdade? Saindo de Jericó, agora vem Jesus de novo em Jericó, em outro momento. Jesus entra em Jericó, saindo de Jericó, uma multidão o acompanhava. Quando a gente estuda as duas, multiplicação dos pães, a gente vai verificar que todas as duas tinham próximo de 5.000 pessoas em torno de Jesus. Então, quando Jesus ia,
Eram milhares de pessoas ao redor. Então, quando Jesus sai de Jericó, uma multidão o acompanhava. Uma multidão de pessoas, correto? E cada pessoa que sai de Jericó, depois de cumprir esse ciclo de aprendizado que a matéria nos oferece, cada pessoa que sai desse ciclo, ela sai com uma multidão de valores, de conhecimentos, de questionamentos, de dores, de decepções, de medos, de traumas. Ou seja, cada um de nós, ao sair deste processo que só a matéria nos confere, que é desde quando nós somos criados, até bem recentemente, que a gente está descobrindo que existe o bem e o mal, e que os dois têm consequências graves em relação a nós mesmos, é que a gente está saindo de Jericó. Então, cada um de nós sai de Jericó, ou seja, sai do domínio total da matéria, para entrar num processo agora que tem matéria e espírito, nós saímos carregando uma multidão no nosso mundo íntimo. Então, é a multidão que acompanha cada um de nós saindo de Jericó. O cego de Jericó estava sentado à beira do caminho. É o marginalizado? É o marginalizado. Por quê? Não enxerga. O fato de não enxergar já te coloca à margem em relação àquilo que os outros estão vendo. Mas ele era parcialmente marginalizado. Ele podia ouvir, ele podia cheirar, ele podia sentir o gosto, ele podia falar, ele podia andar. Ou seja, ele estava parcialmente marginalizado. Quando ele ouve aquele tumulto de gente saindo de Jericó, o que todas as pessoas sabiam na época? Formou esse tumulto, o sujeito está por aí, ok? Toda vez que formava esse tumulto, o único indivíduo que formava aquele tumulto, carregava aquele monte de gente, era Jesus. Então o cego falou assim, o tal de Jesus está por aí, porque ele ouviu o tumulto, só que ele não enxergava, mas ele podia falar. O que ele começa a gritar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, o cego está revelando que ele conhece que aquele povo era originário das 12 tribos de Judá. Cada tribo de Judá tinha uma função na sociedade. A tribo que Davi pertencia, que Moisés pertenceu, Abraão, Jesus e todo esse povo, é a tribo dos sacerdotes. Então o cego está dizendo que eu sei quem é Jesus. Ele não é um Jesus qualquer, é Jesus, filho de Davi. O que o cego já está revelando nesse momento? Eu não sou um espírito ingênuo, eu não sou um espírito qualquer. Em outras existências, eu já adquiri conhecimento de muitas coisas. Ou seja, eu já vivi integralmente Jericó. É isso que ele está dizendo. E a outra coisa que ele vai dizer, que ele não fala assim, tenha pena de mim. Ter pena é o pena. Quando você tem pena de alguém, você está mantendo a criatura no lugar que ele está. Coitado, é o infeliz, é o miserável, ok? Ele não pede pena, ele pede misericórdia. Jesus vai dizer, bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão a misericórdia. Aí ele começa a arrumar aquele berreiro todo lá. Aquela turma que acompanhava Jesus começa a falar, fica calado, não atrapalhe o mestre, fica calado. Quanto mais eles mandavam ele ficar calado, mais alto ele gritava. Quem é que manda o cego de Jericó ficar em silêncio? É todas as vezes que a gente toma a decisão de melhorar alguma coisa na nossa vida, alguém diz assim, mexe com isso nada só. Você vai mexer com isso, nem vai dar um trabalho, ainda não é tempo para você com isso, rezar para quê, ir na missa para quê, ir no centro para quê, mexer com essas coisas para quê? Por que nós temos uma resistência natural quando a gente quer fazer uma coisa melhor? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, discutindo a questão dos sistemas, na verdade está no Livro dos Espíritos, discutindo a questão do sistema, vai dizer
que quanto mais vigoroso for um sistema, mais resistência ele vai sofrer. Por isso que Jesus tem tanta resistência, porque ele, na verdade, é o grande revolucionário da nossa humanidade, pela ideia que ele vem trazer. Então, quando você traz uma ideia de melhoria, aonde que está escrita a lei de Deus mesmo? Na consciência. Todos nós sabemos que nós precisamos melhorar, mas todos nós também gostamos de aproveitar desse sentimento de prazer que o próprio Criador nos conferiu. Vamos aproveitar mais um tempo, vamos deixar para depois a gente mexe com isso, depois de segunda-feira, depois eu começo a fazer regime, depois do carnaval, depois não sei o quê. A gente está sempre empurrando para lá. Ou seja, porque se você não for, eu também posso demorar mais um pouco. Mas se você já está indo, significa que eu terei que ir mais depressa que eu quero. Ok? E está lá a turma, não vai não, só para de gritar, não mexe com esse trem não, tal. E o cego não parava de gritar. Quando Jesus ouviu ele gritando, Jesus parou e disse, chama o cego. Quando Jesus disse, chama o cego, o que que passa a fazer aqueles mesmos que falavam aquilo que não era para gritar? Chega perto dele e fala assim, tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Oh. Tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Veja como que é interessante. As pessoas tentam nos impedir. Na hora que a gente realmente vai, elas falam, ó, já que você está indo, deixa eu ir junto. Percebeu? Quer dizer, na hora que, aí Jesus vai dizer assim, aquele que perseverar será salvo. Salvo de quê? Das próprias imperfeições. Agora, quem é o cego que estava sentado à beira do caminho? Bartimeu. Vamos pegar. Pedro Bar Jonas. Pedro, filho de Jonas. Está o nome aqui, Pedro, filho de Jonas. E o bendito cego? Bartimeu, filho de Timeu. Não tem nome. É impessoal o cego. É só Bartimeu, não tem nome. Ele é filho de fulano. Por que que Jesus escolheu um cego e não trouxe o nome dele? Quem é Bartimeu? Todos nós. Todos nós temos alguma cegueira física, alguma cegueira nos sentimentos e algumas cegueiras no pensamento, alguma cegueira espiritual. Como eu digo, a gente tem cegueira física. Quanta coisa que a gente vê que a gente não conhece. E quanta coisa que existe que a gente nem vê. É fato? Muitas coisas a gente vê e não sabe o que é. Outras a gente vê e nem compreende. E a maioria das coisas que existem, a gente nem sabe que elas existem. Então essa é a cegueira física. Mas a gente tem cegueira de sentimentos. Nós não conseguimos ainda sentir do ponto de vista do bem comum. A gente ainda sente, principalmente norteado pelo amor próprio. E o pensamento, né? Em espírito, se somos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações, a gente não conhece o mundo regenerado, a gente não conhece o mundo feliz, a gente não conhece os mundos superiores. Ou seja, espiritualmente também, a gente está aqui nessa redomazinha, achando que isso aqui é tudo, mas estamos, ó, né? É igual aquele mito da caverna lá de Platão, né? Os caras andando lá na caverna, via só as sombras passando e imaginava que o mundo lá fora fosse aquelas sombras. Nem cor não tinha, não é isso? E fala assim, nós somos o máximo. Olha como é que nós somos bonitos e esses caras lá fora são pálidos. Nem corpo eles não têm, é só uma tabinha passando aqui. Hã? Perfeito? Então nós somos todos, numa certa medida, cegos. Por isso que Jesus curou um cego sem nome. Porque Bartimeu somos todos nós. Quando chamou Bartimeu, a primeira coisa que o Bartimeu fez, tirou a capa dos ombros e jogou fora. Epa! Tirou a capa dos ombros e jogou fora. Lá naquele festim das núpcias, o rei mandou tirar da mesa aquele que não estava com a núpcia, né? Você não pode ficar aqui. A túnica naquela época, identificava a posição social do indivíduo.
Quando o sujeito colocava a túnica nas costas, você olhava a túnica e falava, isso é fulano, isso é Bertano. Aqueles que vêm aqui do catolicismo, a do padre é um, a do bispo é outra, do cardeal é outra, do papa é outra. Quer dizer, cada um tem uma túnica, né? O sujeito vai julgar no Brasil, ele coloca sobre os ombros a toga. Ele vai formar, ele pega uma beca. Então a túnica demonstra uma posição social do indivíduo. E a capa? Tinha a túnica e tinha a capa. Naquela época, quando o sujeito estava impedido de ganhar a própria vida, ele chegava pelo dirigente da província e dizia, eu não posso, eu não tenho condição de trabalhar. Eu quero autorização para mendigar. Avaliava o caso, igual avalia isso, vai ter seguro-desemprego, vai receber bolsa, não sei o quê, não tem avaliação? Sempre foi assim. Ah, você pode mendigar. Te entregavam uma capa preta, escrito nas costas, este é um miserável. Este é um miserável, tem o direito de mendigar. Quando Jesus chamou Bartimeu, a primeira coisa que falou, essa ideia de miserável já era. Jogou a capa fora. Foi até Jesus. Jesus olhou para ele e perguntou, um sujeito que 4,5 bilhões de anos atrás estava planejando o planeta Terra. Olhou para Bartimeu e disse, que quer que eu vos faça? Aí Bartimeu, de novo, demonstrou toda a sua evolução já intelectual. Que eu veja. Ele não pediu para enxergar. Que eu veja. Aí Jesus disse assim, ó, você está curado, segue o seu caminho. Caminho. Porque caminho é que determina a individualidade. Nós somos criados todos simples e ignorantes. Todos seremos perfeitos um dia. A origem é igual e o final é igual. O que difere um do outro? O caminho. O que define a nossa individualidade é a trajetória de cada um. Porque todos saem do mesmo ponto para chegar no mesmo ponto. Mas cada um passa por caminhos completamente diferentes. Então, segue o seu caminho, ou seja, vai escrever a sua vida. Agora, uma pergunta interessante. Bartimeu, naquele momento, a partir daquele momento, ele não vai mais mendigar. Ele enxerga, ele vê, ele vai poder ganhar a própria vida. Ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mais difícil. Você pergunta aos espíritos, qual prova que é mais simples? Da pobreza ou da riqueza? Da riqueza é mais difícil, não é isso? Quando ele deixa de mendigar, ele sai da miséria, agora ele vai ganhar a própria vida. A prova dele vai ser muito difícil. É por isso que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Daqui 2 anos Bartimeu, pois é, eu estou num perrengue, até que aquele negócio de mendigar não era tão ruim. Olha o que Jesus foi me arrumar. Só que Jesus só fez para ele o que ele... Então ele se comprometeu com a causa. Porque quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo assim, me diga com qual causa que você vai se comprometer e eu prometo que eu vou comprometer junto com você. Faça a sua parte, eu vos... Porque Jesus olha para um de nós, ele conhece tudo a nosso respeito, conhece todas as nossas necessidades materiais, espirituais, sentimentais. Conhece todas. Por que ele não falou com o Bartimeu? Vem cá, eu sei que você está precisando, toma. De tudo que você está precisando, qual que você quer? Que veja. E nem sempre o indivíduo pede para ele. Jairo, viúva de Naim, aquela mulher lá do farelo debaixo da mesa, o que você quer? Cura minha filha. Chegou no centurião lá em pé, né? O que você quer? Ah, eu vou na sua casa, centurião. Não, lá em casa não. O senhor não vai lá em casa não, o senhor vai atrapalhar meu negócio. Eu tenho 100 soldados na minha responsabilidade. Centurião toma conta de uma centúria, 100 soldados. Quer dizer, eu tenho uma posição de destaque no exército. Só vai lá em casa, o pessoal fica sabendo, eu perco meu emprego. Então lá em casa não. Lá em casa não é digno de receber, que você vai atrapalhar meus negócios. Mas o centurião fala com ele, eu mando meus soldados, eles obedecem o que eu mando. A mesma coisa você pode fazer. Manda os seus amigos ir lá, que o meu servo será curado. Ele falou, ó, nunca vi tamanha fé, fique sossegado que o seu servo já foi curado. Ou seja, o centurião podia pedir para ele, não pediu nem para a família, pediu para o servo. Então, o que queres que eu vos faça? Então, para concluir, Jericó representa o ciclo em que aprendemos só pela matéria,
Curar na saída de Jericó significa que agora, pelo livre-arbítrio, a consciência vai começar a colaborar no nosso processo evolutivo, e esse cego Bartimeu representa todas as nossas limitações, todas as nossas imperfeições, todas as nossas deficiências. E Jesus se compromete. Ele está à disposição para nos ajudar naquilo que quisermos. Porque Jesus cumpre 3 papéis. O papel de companheiro, aquele que anda junto, o papel de mestre, o papel de guia. O papel de companheiro é determinismo. Deus determinou que Ele cuide de cada um de nós. Ponto. O papel de mestre, o papel de guia, Ele aguarda ser escolhido por nós. Isso não é imposto. É quando a gente quiser adotá-lo como nosso guia e como nosso mestre. Que a gente não perca essa ideia clara desse nosso relacionamento com Jesus. Amigo sempre, mestre guia quando quisermos. Que a paz desse mestre seja em nossos corações hoje e sempre, e que assim seja.